Olá, Vicente, do curso de Química Aplicada à Biologia. Seja bem-vindo ao ambiente virtual da disciplina para mais uma aula. Hoje vamos, então, falar sobre orbitais híbridos, ok? Bom, porque vamos... Onde que se encaixa o tema orbitais híbridos no assunto que estávamos comentando? Relembrando, né, na última aula falávamos sobre ligação covalente, ligação que acontece por compartilhamento de elétrons, ok? Essa ligação, então, para acontecer, ela requer que os elétrons compartilhados estejam em algum local. Em que local que eles estarão? Os orbitais dos átomos, né? Então, vamos dar exemplos, vamos lembrar dos exemplos da aula passada para explicar melhor, né? Então, a ligação covalente, o compartilhamento de elétrons se dá pelo quê? Por causa de quê? Porque o átomo ele precisa adquirir a configuração de um gás nobre, né, a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, possuir número de elétrons na sua eletrosfera igual a de um gás nobre, né? Então, por exemplo, o cloro, para conseguir 8 elétrons na última camada, ele precisa de mais um elétron, além daquele naturalmente encontrado na camada de valência. Então, na camada de valência, ele possui 7 elétrons, compartilhando um elétron com um outro átomo de cloro, ele realiza a ligação covalente. Mas esse par de elétrons, ele deve estar na eletrosfera de ambos os átomos, né? E como que, relembrando, né, o modelo atômico que é cientificamente aceito, ele descreve que na eletrosfera existem os orbitais, né? Então, para cada átomo vai existir um conjunto de orbitais onde os elétrons vão se encontrar. Tá? Então, esses elétrons, a camada de valência, se encontram em orbitais S e P da camada de valência do átomo de cloro. Tá? Então, como descrever essa ligação em termos de orbitais, né? Para isso, vamos relembrar os orbitais, ok? Temos aí, principalmente, os orbitais S e P. Não vamos focar aqui na nossa aula em orbitais D e F, devido à complexidade, mas também é possível descrever ligações e orbitais híbridos utilizando orbitais D, tá? Mas vamos focar no mais simples, que são orbitais S, que são orbitais do tipo esférico, e orbitais P do tipo halteres, né? Então, a distribuição, como são a cada nível energético possui 6 elétrons para serem distribuídos em orbitais P, então, e cada orbital acomoda um par de elétrons, então são 6 orbitais, 6 elétrons que se encontram nos orbitais P, então são 3 orbitais P. Um no sentido vertical, outro no sentido horizontal e o outro no sentido entrando aqui na tela, né? Então, a representação planar fica um pouquinho difícil de entender, mas é entrando na tela, é perpendicular à tela, tá? São 3 orbitais perpendiculares entre si, ok? Um no eixo X, outro no eixo Y, outro no eixo Z. E como que se, então, como que é o compartilhamento dos elétrons na molécula de cloro?
são orbitais P, que são semi-preenchidos, então é necessário que sejam orbitais P que realize, por meio de orbitais P que se realize a ligação, ok? Então, são orbitais P contendo um elétron cada que se aproximam e se fundem em uma ligação chamada sigma, a ligação frontal entre átomos, né? Entre quando os orbitais fazem a ligação frontalmente, se chama sigma. E aí a sigma de orbitais P, sigma PP, ou P sigma, P sigma. Ok? Então, esse compartilhamento de elétrons aqui é por conta da sobreposição de orbitais. Ok? Bom, então vamos descrever um pouquinho melhor os outros exemplos também. Falamos do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é formado por hidrogênio e cloro. E o hidrogênio, para adquirir a estabilidade, admite mais um elétron para adquirir aí a configuração eletrônica do gás hélio. Então, e aí, como é o orbital S, né, ele vai realizar a ligação por meio desse orbital S. Tá? E o cloro já vimos que realiza a ligação por meio do orbital P, então o compartilhamento dos elétrons se dá por interposição do orbital S do átomo de hidrogênio com o orbital P do átomo de cloro, tá? Formando a ligação sigma-sp. Ok? Bom, e o caso do oxigênio e do nitrogênio, né? O gás oxigênio e o gás nitrogênio. Vimos, então, que o gás oxigênio precisa realizar uma ligação dupla, né? São dois pares de elétrons compartilhados. Só que o que acontece é que vimos que no mesmo eixo somente existe um orbital P para a realização da ligação frontal, né? Então, para que exista essa ligação dupla, o compartilhamento de dois elétrons, não basta uma ligação frontal, é preciso uma outra ligação. E como que se dá outra ligação se os outros orbitais estão perpendiculares entre si? Exatamente na posição perpendicular, tá? Na posição perpendicular, a ligação é chamada pi, tá? Então, os átomos de oxigênio, para formarem a ligação covalente dupla, realizam uma ligação frontal, ou seja, uma interposição de orbitais p do tipo sigma, uma ligação sigma-pp, e mais uma ligação do tipo π, em que os orbitais perpendiculares se ligam, tá? Se interpõem. Tá? A interposição aqui nessa figura é só para poder visualizar, mas ela é à distância. Tá? Os orbitais eles não se aproximam. Tá? É um pouquinho diferente. E aí, no caso do gás nitrogênio, ele realiza mais uma interposição desses orbitais. Então, é uma sigma e duas pi. Uma ligação frontal entre orbitais P e duas ligações perpendiculares entre orbitais P, utilizando todos os orbitais P para formar a ligação covalente tripla, ou seja, a ligação entre dois átomos de nitrogênio. Bom, essa explicação, infelizmente, não funciona para todos os casos. Por exemplo, o gás metano. O gás metano ele é formado por uma molécula que possui um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio. Para que o átomo de carbono ele possa fazer quatro ligações,
ele teria que dispor do orbital S e de 3 orbitais P. Ele teria, então, que fazer uma ligação frontal com um orbital P, duas ligações perpendiculares com orbitais P, ou, né, no caso aqui, o hidrogênio só precisa de um elétron, então não faria sentido ligação perpendicular. Os átomos de hidrogênio eles podem se dispor ao redor do átomo de carbono. Assim, teria a ligação para 3 átomos de hidrogênio, os 3 orbitais P. E o orbital S? Acontece que não é essa a explicação, tá? Quando se desenha a estrutura eletrônica de um átomo, indicando todos os elétrons na camada de valência, é porque pode haver a hibridação de orbitais, formando orbitais híbridos, né? Então, se a gente tem a hibridação, é porque forma orbitais híbridos. O que são orbitais híbridos? Orbitais híbridos são orbitais, entre aspas, misturados, né? Eles são enxertados, vamos dizer assim, tá? Então, o orbital S com 3 orbitais P, eles são misturados, eles sofrem uma transformação para que os 4 orbitais sejam do mesmo tipo, tá? Essa transformação provoca a formação de 4 orbitais chamados sp3. Então, esses orbitais são orbitais híbridos, tá? sp3 não são nem esféricos como o orbital S e nem na forma de halteres duplo como o orbital P, tá? É um halter irregular, tá? Cada orbital sp3. Então, se são 4 orbitais na camada de valência, 4 orbitais, né, originais na camada de valência, são 4 orbitais hibridizados que são formados a partir desses originais SIP, tá? Então, são 4 orbitais sp3 que eles vão se distribuir de uma forma mais uniforme possível no espaço. Por quê? Porque elétrons são cargas negativas e cargas negativas se repelem mutuamente. Então, eles vão se distribuir de forma a que exista um menor gasto energético nessa repulsão, tá? Portanto, eles vão assumir em um átomo a forma tetraédrica. Tetraedro é uma pirâmide de base triangular no tetraedro, todos os lados iguais, e, portanto, a figura ela é regular, tá? Sendo regular, o ângulo que existe entre os lados, né, os orbitais, ele é sempre o mesmo. No caso, 109,45 graus, arredondando 109,5 graus. Ok? Bom, então, no metano, existem orbitais sp3 disponíveis para fazer a ligação. Tá? Então, pergunto, quando temos a molécula de metano, a fórmula estrutural correta é da esquerda ou é da direita? A fórmula escrita à esquerda é uma fórmula escrita de uma forma simplificada, somente para que não precisemos desenhar a geometria molecular. Mas, a rigor, essa fórmula está errada, porque ela não mostra, ela não indica como que estão os átomos dispostos na molécula. Porque o átomo de carbono, ele faz essas ligações por meio de orbitais sp3, tá?
a gente lembrar aí da configuração eletrônica do carbono, ele tem 4 elétrons para dispor para as ligações com átomos de hidrogênio. Então, cada elétron desse, ele vai oferecer para partilhar um elétron com um átomo de hidrogênio, formando um par. Então, são 4 pares, 4 vezes 2, 8. Tá? Então, são 8 elétrons. E o hidrogênio, né, para cada um elétron que ele oferece, um elétron compartilhado do carbono, ficam 2 elétrons, então a molécula é estável. Porém, como são orbitais sp3 que existem disponíveis no átomo de carbono para realizar essas ligações, então a molécula possui a geometria tetraédrica. Então, ela deve ser escrita como uma forma à direita. Aqui, para não complicar, para não exigir muito na hora da correção, eu não apresentei a fórmula estrutural recomendada pela IUPAC, que existe também. Tá? Para cada ligação dessa, existe uma forma de cunha, quando a ligação está para frente do plano, e uma ligação tracejada, quando está para trás do plano. Okay? Mas pode ser escrita assim também. Tá? Bom, o metano, então, ele possui geometria tetraédrica. E a amônia? A amônia é um gás formado, uma substância gasosa formada por átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Como já vimos na aula passada, o nitrogênio precisa de 3 ligações covalentes. Ok? Então, ele precisa de uma ligação covalente a menos com átomos de hidrogênio do que o carbono, né? No caso aí, a comparação do metano com a amônia. Como realizar, então, a ligação? Cada átomo de hidrogênio vai assumir um elétron, né? Então, vai ser uma ligação só. E o nitrogênio? O nitrogênio também realiza hibridização dos orbitais, tá? Com base na hibridização dos orbitais, qual a fórmula é correta? A da esquerda ou da direita? Novamente da direita, porque os orbitais eles terão, então, a disposição dentro do tetraedro. Porém, as ligações, né, os átomos, não vão se dispor exatamente em um tetraedro, porque não terá nenhum átomo acima aqui da molécula nessa representação que estou apresentando, tá? Dessa forma, nessa configuração. Vai existir apenas um par de elétrons do nitrogênio que não se ligam, não realizam ligação. Ok? Então, aqui teremos uma pirâmide de base triangular. Tá? É uma pirâmide irregular. Bom, o ângulo vai ser de 109 graus? Não vai ser de 109 graus, porque quando os átomos realizam as ligações, os elétrons nas ligações, eles se distribuem entre os orbitais que estão sobrepostos, ao contrário de um orbital que está sem ligação, em que os elétrons podem se acomodar pelo orbital todo, mas é um orbital único. Então, vai haver uma repulsão deste elétron com relação aos outros. Tá? Essa é a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Tá? Ela explica isso. O ângulo aqui entre as ligações de nitrogênio e hidrogênio, ele vai ser menor do que 109,5 graus. Ok? Agora, vamos para um átomo que requer um elétron a menos e um átomo de hidrogênio a menos para fazer a ligação, que é
A da água, né? A água, então, vai requerer ela vai possuir o átomo de oxigênio, que requer apenas 2 elétrons para o compartilhamento de, com átomos de hidrogênio, tá? Como é que fica a molécula de água? Ela possui a configuração à esquerda ou à direita? Ela é linear? Lembre-se que no metano, todos os orbitais sp3 estão distribuídos na forma de um tetraedro. Então, não é possível que a água esteja na forma de geometria linear, porque ali os elétrons, né, todos os pares de elétrons, eles vão se dispor espacialmente de forma a repulsão máxima, tá? Em que eles vão estar, eles não vão estar no plano, tá? Não existe aqui o plano nesse caso. O oxigênio também vai apresentar orbitais sp3, tá? E o ângulo entre os orbitais tem a tendência de ser 109 graus. Porém, da mesma forma que no caso de amônia, existe a repulsão dos elétrons que não formam as ligações, tá? Então, essa repulsão faz com que o ângulo da água, né, entre as ligações de oxigênio e hidrogênio da água, seja menor ainda do que da amônia, chegando a 104,45 graus. Ok? Bom, porém, essa hibridização também não explica todos os casos. Tá? Vamos pensar na acetona. A acetona é uma molécula que possui um átomo de carbono central se ligando a um átomo de oxigênio por meio de uma ligação frontal e uma ligação paralela. Uma ligação pi, uma ligação sobre uma ligação pi. É possível os orbitais sp3 que estão dispostos na geometria tetraédrica formarem ligação π, somente seria possível se cada orbital tivesse a forma de halteres, como no caso do orbital P, e estivessem paralelos aí, no carbono e no oxigênio ao mesmo tempo, tá? Mas orbitais hibridizados não possuem a forma de orbital P. Então, é preciso que exista um orbital P livre, tá? Se precisa ter um orbital P livre, é um orbital a menos para ser mesclado com o orbital S. Então, vai ser um orbital P a menos na hibridização. Vai existir um orbital P livre e os outros orbitais é que vão formar orbitais híbridos. Então, como são 2 orbitais P, a hibridização torna-se sp2, tá? Conforme a hibridização sp2, temos então em azul aqui a representação do orbital P livre e em vermelho ou alaranjado, né? Um vermelho meio alaranjado, a representação dos orbitais sp2. Então, 2 orbitais P mesclados com o orbital S, tá? Semelhante ao orbital sp3 na forma de halter irregular, tá? Notem que existe aqui um ângulo, tá? Por quê? Porque o orbital P, ele está na vertical nessa representação. E devido aí à repulsão com os outros orbitais, eles só podem se encontrar no plano aqui do eixo X, tá?
Então, o orbital P está aqui e os orbitais sp2 estão nesse plano, tá? Portanto, eles são perpendiculares, o orbital P com o orbital sp2, tá? Existe aí um ângulo de 90 entre esses dois tipos de orbitais. E como os orbitais sp2 estão no plano e formam três orbitais, então o plano são 360 graus. Dividido por três orbitais, então existe um ângulo de 120 graus para cada um. Então, as moléculas que possuem orbitais hibridizados, mas possuem ligações duplas, elas estão contidas, as ligações entre os átomos estão contidas no plano, quando envolve um átomo realizando pelo menos uma ligação dupla, tá? Então, no caso, a molécula da acetona deve ser escrita com essa configuração, na qual os ângulos entre as ligações são iguais a 120 graus. Exatamente porque aqui, furando esse plano, né? Agora a gente, ao invés de estar colocando o orbital P aqui e os orbitais SP aqui, a gente está fazendo assim. Colocando os orbitais SP aqui e o orbital P aqui. Ele está furando o plano, tá? Então, ele furando o plano aqui, ele está na perpendicular em relação às outras ligações. Ok? Bom, vamos ver mais um exemplo do dióxido de enxofre que vimos na aula passada. Lembra que eu comentei que ela não pode ser escrita dessa forma, que foi uma forma escrita simplificadamente, exatamente por conta disso. O enxofre aqui realiza uma ligação dupla com um átomo de oxigênio, então ele precisa possuir um orbital P livre. Com isso, ele realizará uma hibridização sp2 e as ligações no plano terão ângulo de 120 graus entre si. Portanto, a forma correta de escrever em relação à geometria da molécula é a esquerda, a geometria angular. Ok? Com base nisso, existe uma exceção à regra do piteto, tá? É o ácido bórico. O boro, ele possui 3 elétrons na última camada, mas ele se estabiliza com outros 3 elétrons. Ele se estabiliza com 6 elétrons. Professor, o exemplo anterior é do enxofre, é? Isso. Então, o boro, ele realiza 3 ligações, cada uma frontalmente. Mas como ele precisa de 6 elétrons para completar as ligações, então ele vai apresentar a hibridização sp2. Ele vai deixar um orbital livre que não vai entrar em ligação, porque ele não precisa, basta que tenha 3 orbitais, né? Ele dispondo 3 elétrons, para fazer par com mais 3 elétrons, 6 elétrons, ele fica estável. Então, basta um orbital S e 2 orbitais P. Ok? Mais um exemplo agora do gás carbônico. O gás carbônico, ele é formado por um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, tá? Bom, se é formado por se existem 2 átomos de oxigênio, então, né, como o átomo de carbono ele possui 4 elétrons e ele precisa de ele precisa de outros 4 elétrons para se estabilizar. Mas o oxigênio ele só precisa de 2, então o que que acontece? O átomo de carbono disponibiliza os 4 elétrons, tá? Formando 8 elétrons na sua camada de valência, mas o oxigênio só precisa de 2, então disponibiliza 2, tá?
para o átomo de carbono. Então, são duas ligações duplas. Se são duas ligações duplas, precisa ter dois orbitais P livres, tá? Da mesma forma que uma molécula contendo ligação tripla, né? Porque a ligação tripla é uma ligação frontal e duas laterais, tá? Da mesma forma aqui. Então, é preciso ter dois orbitais P livres, então somente um orbital se hibridiza, né? Somente um orbital P se hibridiza com o orbital S. A gente tem a hibridização sp, e a molécula se apresenta na geometria linear. Como é que é a disposição dos orbitais nessa geometria? Né? Um orbital S com um desses orbitais P aqui forma um orbital sp, e praticamente não muda a configuração dos orbitais P na molécula, né? O orbital sp, ele ocupa praticamente a mesma posição do orbital P original. Tá? Então, aí os outros dois orbitais P é que vão estar disponíveis para o segundo compartilhamento de elétrons pela ligação π. Okay? Da mesma forma aí que acontece também outra molécula linear, as moléculas de berílio, que também fogem à regra do octeto. Tá? O berílio possui dois elétrons na sua camada de valência e se estabiliza com 4 elétrons. Tá? Então, ele basta fazer duas ligações. Se basta fazer duas ligações, não é possível fazer com um orbital S somente, que é o orbital menos energético. E ele precisa, por ser menos energético, ele precisa utilizar o orbital S. Ele não vai utilizar dois orbitais P, ele precisa utilizar o orbital de menor energia para que a repulsão entre os elétrons seja mínima. Ele vai utilizar o orbital S e, com isso, ele vai hibridizar o orbital S com o orbital P, tá? Então, aí essas ligações são realizadas com o orbital sp do berílio. E aí os outros dois orbitais P ficam livres e não precisam ser empregados. Ok? A título de curiosidade, né? Como é um curso de licenciatura em que é, esse tema pode ser abordado aí no ensino médio. A título de curiosidade, existe a teoria dos orbitais moleculares, que explica esses casos em que fogem da regra do octeto, esses casos que ficam muito difíceis de serem explicados simplesmente com toda a teoria que foi vista até aqui. Como que é a teoria dos orbitais moleculares? Segundo essa teoria, os orbitais que se encontram livres nos átomos, por exemplo, se a gente pensar na molécula de gás hidrogênio, dois átomos de hidrogênio ligados entre si, esses orbitais estão livres, e nessa forma, eles estão com menos energia do que no orbital que realiza a ligação. Esses dois orbitais, da mesma forma que, né, os orbitais dentro de um átomo eles podem se hibridizar, de uma forma semelhante, quando a molécula é formada, esses orbitais eles formam novos orbitais. Um orbital ligante e um orbital antiligante, tá? Esse orbital ligante, ele, vai estabilizar os átomos na molécula. E com isso, vai estabilizar a molécula, ele possui menor energia que os orbitais originais. E essa energia restante, ela vai para o orbital antiligante, que é onde os elétrons ficam sem realizar a ligação. E por isso que existe a repulsão, conforme a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, aquela repulsão dos elétrons que não se ligam, né? Que faz com que o ângulo da molécula se altere. Ok? Então, esse é o assunto da aula de hoje. Terminamos o módulo 1, ou módulo 2, perdão,
Na próxima aula, começamos o módulo 3, vamos rever todos os assuntos e associando-os, né, todos esses assuntos que já vimos, associando a uma nova teoria. Muito obrigado e até a próxima aula.